Gente, eu publiquei um artigo há poucos dias sobre as 10 estratégias de manipulação da mídia. Nesse artigo eu faço um comentário contra o passaporte sanitário e peço que as pessoas leiam, tem uma postagem no Instagram e um artigo no site, e peço que as pessoas leiam as 10 estratégias e façam uma análise crítica do tipo de noticiário que a gente está tendo no Brasil. Fora do Brasil, países onde as manifestações nas ruas, em massa, são majoritariamente progressistas, como a França, a Espanha, a Grécia. Hoje a gente está tendo manifestações também na Austrália, na Áustria. Então, vários países do mundo, a gente está com milhares de pessoas, a gente tem milhares de pessoas nas ruas manifestando contra o passaporte sanitário. O passaporte sanitário ele não tem nenhuma lógica, o Conselho Federal de Medicina Brasileira é contra ele, a Organização Mundial de Saúde também recomenda que não se use o passaporte sanitário, por uma simples questão: nenhuma das vacinas disponibilizadas, elas impedem a transmissão ou a infecção. As vacinas, a eficiência, a eficácia das vacinas foi averiguada com base na atenuação de sintomas. Então, o passaporte sanitário não faz o menor sentido. E aí a outra questão que eu tenho é que o passaporte sanitário ele entrega liberdades civis e dá para os governos um poder ainda maior de controle numa situação de crise, mas que eles não vão abrir mão depois. Então a gente provavelmente vai caminhar para uma situação onde os passaportes sanitários vão estar nos telefones, vão estar digitalizados e a gente vai estar o tempo inteiro com os nossos dados à disposição. Dados pessoais, dados que a gente tem o direito ao sigilo médico, né? Então é uma estratégia de manipulação. As pessoas que me mandaram mensagem disseram que o Chomsky é contra, e ele realmente é contra, tem vídeo dele na internet. Só que essas pessoas não leram o meu artigo original, porque desde o primeiro dia que o artigo foi postado, que eu faço a ressalva sobre o trabalho do Chomsky, né? Vou ler para vocês aqui. Como estou usando as 10 estratégias de manipulação em mídia para fazer uma leitura crítica sobre os riscos de aceitarmos políticas nacionais e internacionais de passaporte sanitário, faço aqui uma ressalva de que o Noam Chomsky se manifestou a favor dos passaportes sanitários. Na minha opinião, uma grande incoerência, já que outros pensadores do nosso tempo, como Edward Snowden, têm alertado para o perigo de entregarmos nossos dados e autonomia sem pensar como o Estado não abrirá mão desses poderes ampliados em um momento de crise. Quem não viu, eu aconselho também a dar uma olhada no trabalho que eu fiz sobre a Naomi Klein, que é a doutrina do choque. A Naomi é outra pensadora do nosso tempo que vem criticando a maneira como a pandemia vem sendo usada como uma doutrina do choque para transferir recursos para as mãos das pessoas mais ricas que a gente tem, né? Então a gente tem as pessoas bilionárias do mundo tiveram um aumento de 54% de seu patrimônio em apenas um ano, enquanto grande parte da população mundial passou fome e uma situação de saúde pública, né, muito pobre, muito precária. Eu vou ler um pouquinho, bem resumidamente, quem quiser ler tudo tem que ir no site, as 10 estratégias de manipulação em massa e o porquê que eu acho que isso aqui é importante, né? 1. A estratégia da distração. O elemento primordial do controle social é a estratégia da distração, que consiste em desviar a atenção do público dos problemas importantes e das mudanças que são decididas pelas elites políticas e econômicas, mediante a técnica do dilúvio ou inundação de contínuas distrações ou de informações insignificantes. Aqui a gente tem o autor do Sapiens, né, o Yuval, ele comenta que os três principais assuntos que a gente tem hoje para conversar no mundo são o risco de uma guerra nuclear por disputa por recursos naturais, as mudanças climáticas e a disrupção biológica, seja pela inteligência artificial ou seja pela questão da transgenia e a edição genética. A macropolítica não está falando sobre isso e a grande mídia não está reportando sobre a pandemia pelo bem-estar da população. Eu vou comentar isso um pouquinho no final. O Yuval, inclusive, comenta que mesmo as notícias que são verdadeiras, quando usadas em uma inundação de notícias, elas são parte de uma estratégia, né, de confusão, para confundir o público. 2. Criar problemas e depois oferecer soluções. Esse método também se denomina problema, reação, solução. Cria-se um problema, uma situação prevista para causar certa reação do público, a fim de que seja este quem exija as medidas que se deseja fazer com que aceite. Ou seja, a gente cria, as corporações, a mídia e o governo cria uma situação onde a previsibilidade da reação do público já é alta, e aí o próprio público passa a pedir a solução que as corporações e o governo obviamente já têm. A estratégia da gradualidade, né?
Para fazer com que se aceite uma medida inaceitável, basta aplicá-la gradualmente, com conta-gotas, por anos consecutivos. Dessa maneira, as condições socioeconômicas radicalmente novas, por exemplo, o neoliberalismo, foram impostas durante as décadas de 80 e 90. De novo, volta e assiste o trabalho da Naomi Klein, que é super importante sobre isso daqui. A estratégia de diferir, a quarta estratégia. Outra maneira de fazer com que se aceite uma decisão impopular é de apresentá-la como dolorosa e necessária, obtendo a aceitação pública no momento para uma aplicação futura. Ou seja, isso vai ser aplicado, mas não vai ser agora, então não se preocupe. Aí as pessoas têm uma tendência a aceitar essas mudanças. Isso vem acontecendo. Agora, um exemplo mais claro disso foi na COP26, por exemplo, que todos os acordos contam com tecnologias que nós não temos para medidas futuras, para mitigar. Ou seja, é uma promessa vazia, né? Dirigir-se ao público como criaturas de pouca idade. A maioria da publicidade dirigida ao grande público utiliza discursos, argumentos, personagens e entonação particularmente infantis, muitas vezes próximos à debilidade, como se o espectador fosse uma criatura de pouca idade ou um deficiente mental. Também muito usado, né? E aqui tem uma nota do próprio Noam Chomsky, no trabalho dele, Fabricando Consentimento, sobre um documento que vazou do Pentágono nos Estados Unidos há muitos anos atrás, que se chama Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas. Eu estou preparando uma série de conteúdos sobre esse documento. É um documento que mostra como os governos e as corporações articulam internamente contra a própria população, no sentido de ter o controle da massa. E aqui, indiscutivelmente, a gente tem aí um dos avalistas da veracidade e da periculosidade do documento é o próprio Chomsky, que usou esse documento no livro Fabricando Consentimento. 6. Usar o aspecto emocional mais do que a reflexão. Muito comum hoje em dia também. O que a gente tem hoje? A mídia apelando para o medo, né? E, de novo, é o medo da morte, o medo da doença, o medo da transmissão. Uma série de reportagens que o enquadramento é sempre o risco de contaminação, de internação e de morte. É um risco real para grande parte da população, mas o que não vem sendo dito é que 80% dos casos de internação grave e de morte estão entre pessoas com doenças crônicas como diabetes tipo 2, obesidade e outras doenças crônicas relacionadas a estilo de vida e uma alimentação ruim. Vou voltar nisso daqui a pouco. 7. Manter o público na ignorância e na mediocridade. Fazer com que o público seja incapaz de compreender as tecnologias e os métodos utilizados para o controle de sua escravidão. De novo, virar armas silenciosas para guerras tranquilas. Eu vou trazer esse documento para a gente, tá? Aí tem uma citação desse documento. A qualidade da educação dada às classes sociais inferiores deve ser a mais pobre e medíocre possível, de forma que a distância da ignorância planejada entre as classes inferiores e as classes sociais superiores seja e permaneça impossível de ser alcançada para as classes inferiores. De novo, o problema de educação que a gente tem no Brasil não é um engano, não é uma incompetência, é um projeto. 8. Estimular o público a ser complacente com a mediocridade. Promover a crença do público de que é moda o fato de ser estúpido, vulgar e inculto. Aqui a gente tem um exemplo claro no Brasil, que a gente tem um presidente que representa isso, né? Reforçar a autoculpabilidade. Um comentário meu, estratégia muito presente no neoliberalismo, né? Fazer crer ao indivíduo que somente ele é culpado por sua própria desgraça devido à insuficiência da sua inteligência, de suas capacidades ou de seus esforços. Ou seja, a gente joga para o indivíduo, né, falhas que são sistêmicas ou projetos que são sociopolíticos e econômicos sistêmicos para que as pessoas sejam mantidas naquela condição e a gente, enfim, a mídia e a maneira com que a informação é apresentada joga para aquela pessoa a responsabilidade da situação dela. E por último, conhecer os indivíduos melhor do que eles conhecem a si mesmos. De novo, essa é uma estratégia, está comentando aqui de novo a questão do armas silenciosas para guerras tranquilas, né? No decurso dos últimos 50 anos, os avanços acelerados da ciência geraram uma crescente brecha entre os conhecimentos do público e aqueles que possuem e utilizam as elites dominantes. Graças à biologia, neurobiologia, à psicologia aplicada, o sistema desfrutou de um conhecimento avançado do ser humano, tanto de forma física como psicológica. De novo, a gente tem um outro pensador da nossa época, né, que é o Yuval, do Sapiens. Ele fala isso, que hoje os algoritmos estão ficando cada vez melhores e que o perigo que a gente tem é que os algoritmos, que são coisas despersonalizadas, muitas vezes construídos sem ética, sem uma filosofia por trás, estão com a capacidade, o processamento de dados e o cruzar desses dados pelos algoritmos
permite com que as corporações entendam mais sobre o perfil psicológico das pessoas do que elas mesmas. Então a gente está numa situação muito delicada. Agora, o que eu queria comentar? Primeiro, o que a gente sabe da indústria do açúcar? O que a gente sabe da indústria do tabaco? O que a gente sabe da indústria do agrotóxico? Durante anos, essas indústrias manipularam dados, esconderam efeitos nocivos para a saúde humana, intimidaram as pessoas que tentavam mostrar isso, né? O livro A Primavera Silenciosa da Rachel Carson é um ícone disso daí. Então a gente tem um histórico de corporações com manipulação de dados, com pesquisas, são científicas, mas é uma ciência que favorece o lucro da corporação, com pesquisas que são influenciadas pelo poder do lucro, manipulação dos dados, cobertura eles encobrem os problemas e as doenças causadas, né? E a gente tem que, às vezes, ficar durante décadas lutando para que isso seja trazido ao público novamente. Bom, hoje, mais especificamente, a gente já sabe, na última semana teve uma mulher que era funcionária da Pfizer e que saiu e, enfim, vem há 1 ano tentando expor que os testes que foram usados pela Pfizer foram manipulados, que eles esconderam dados e que, enfim, que a coisa não foi transparente. O meu ponto com o passaporte sanitário é exatamente esse. Se uma pessoa tem um caso clínico e ela precisa da vacina, que ela tome a vacina, mas que seja uma escolha pessoal. Eu não sou contra a vacina, eu sou a favor de que as pessoas possam escolher. O passaporte sanitário, ele impõe um aparelhamento do Estado. Veja bem, a gente tem políticas internas, né, nacionais de passaporte sanitário sendo implementadas, a gente tem políticas internacionais de viagem internacional de passaporte sanitário, para uma vacina que não impede transmissão, não impede infecção, e para a qual apenas 5 ou 6 corporações internacionais conseguem produzir. Então a gente tem um aparelhamento de estados, da Organização Mundial de Saúde, de uma série de dispositivos, né, favorecendo o lucro de pouquíssimas corporações, que não têm um histórico de transparência em suas ações. Então eu sou contra. Se a gente tivesse, por exemplo, uma situação onde a mídia de fato estivesse preocupada com a saúde, nós estaríamos falando de outras doenças que matam muito mais do que o Covid todo ano e que também são relacionadas diretamente com hábitos nocivos de saúde e com uma alimentação ruim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Deixa eu achar aqui Ih, gente, desculpa, não estou achando aqui A gente tem um número muito grande de pessoas que morrem todo ano. Então tá aqui, ó. No mundo hoje, 264 milhões de pessoas de todas as idades sofrem de depressão. Não tá? Vocês vão entender a ligação sobre saúde mental também. 800 mil pessoas aproximadamente se suicidam. 2,8 milhões morrem de doenças relacionadas à obesidade. 3 milhões morrem por alcoolismo. 1,6 milhões morrem de diabetes por conta de ultraprocessados. 8 milhões morrem por tabagismo e 9 milhões morrem de fome. Então, até maio desse ano, por exemplo, a pandemia havia matado 3,2 milhões de pessoas por ano. Em suma, todos os anos a gente perde 25,2 milhões de pessoas para doenças causadas pela sociedade de consumo que prioriza o lucro sobre a vida. Então, a minha questão é, se a mídia tivesse de fato interessada na saúde pública, a gente deveria estar debatendo isso aqui. Agrotóxico, ultraprocessado, excesso de açúcar, estilo de vida estressante, a depressão, a saúde mental. Não se discute isso. Por quê? Porque abordar sistemicamente essas doenças e essas mazelas que eu acabei de descrever, o tanto que elas matam, mais de 25 milhões de pessoas por ano, seria em detrimento do lucro das empresas. Agora, manipular informação, apresentar sempre um enquadramento que gera o medo, que gera o pânico, favorece as corporações. Porque nós não temos, em nenhum país do mundo hoje, uma soberania sobre a produção dos medicamentos. A gente precisa ter. Então esse é um outro ponto meu. Não sou contra a vacina, mas saúde deve estar na lógica de saúde pública e não de saúde privada, né? Tem algumas pessoas, inclusive, recomendando que pessoas que não se vacinaram não deveriam ter acesso ao sistema de saúde. A pergunta que eu faço é, se você come ultraprocessado, então, e você tiver diabetes ou qualquer outra doença crônica, você também deveria ser negado o acesso? A saúde pública é porque a gente paga imposto, a saúde pública não é pela minha decisão pessoal. Se fosse assim, a gente não deveria tratar quem
quem tem problema com tabagismo, quem tem problema com obesidade, quem tem problema com os ultraprocessados e doenças, por exemplo, como a diabetes tipo 2. Então, não é sobre o acesso à saúde pública, como algumas pessoas têm colocado. A gente precisa de acesso à saúde pública para todo mundo. Inclusive, a saúde pública precisa ser a responsável pela produção desses medicamentos. A gente precisa ter soberania sobre os medicamentos que a gente coloca para a população. Porque se a lógica for do lucro, como é que a gente vai confiar? A gente tem um histórico das corporações, de todas as corporações, mostrando que não é para ser confiado. Então, eu deixo aqui essa reflexão. Eu vou trazer o Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas, num conteúdo futuro, e peço aqui que as pessoas que não leram ainda, visitem o site, se inscrevam na Mala Direta. Eu tenho mantido um contato mais próximo com as pessoas, se inscrevam no canal, tem o IGTV também, né? E a gente vai manter esse contato. E a ligação que eu tenho com relação a isso é o seguinte: eu trabalho com desenvolvimento comunitário, com planejamento rural. O meu trabalho, o meu objetivo é de aumentar a autonomia, a resiliência e a liberdade das pessoas para que elas possam se preparar para um mundo que tem cada vez menos energia disponível para o nosso viver. Então, as nossas liberdades civis, a nossa autonomia, a nossa soberania alimentar, a nossa soberania sobre as sementes, a nossa soberania sobre os medicamentos é fundamental num mundo de escassez energética cada vez mais rápida, né? É nesse sentido que eu faço essas ligações entre o desenvolvimento comunitário, a inclusão social, a busca por um mundo mais justo e a questão do passaporte sanitário. A medida do passaporte sanitário, ela mais uma vez transfere um poder de controle muito grande para governos e corporações, entregando dados que são nossos, são dados que a gente tem direito ao sigilo médico. Então deixa aqui essa reflexão. Quem não foi ainda, passa no site, se inscreve na Mala Direta, se inscreve no YouTube e no IGTV também. Abraço, gente. Obrigado.